Beleza. Aqueles ficam rodando um pouquinho e não aparece. Acho que começou agora. Beleza. Bala, manda Bom, bala. vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo, então. Vamos para mais uma aulinha de física. Agora a gente vai falar sobre hidrostática. Vocês conseguem ver minha tela tudo certinho, né? Vamos lá. Bom, hidrostática, então, é um ramo da física que estuda as características dos fluidos. Os fluidos, eles não são nada mais do que líquidos e gases. Então, tudo que é água, óleo, toda essa parte de líquidos e os gases, por exemplo, o ar, as diversas partículas que existem no ar são considerados os gases. Então, fluidos, quando qualquer pessoa falar para vocês fluidos, vocês consideram tanto os líquidos quanto os gases, mas vocês não consideram os sólidos, beleza? Esses três estados da matéria que a gente trabalha: sólidos, líquidos e gases. Para fluidos, a gente vai trabalhar só com líquidos e gases. Beleza. A hidrostática significa hidro, a parte de fluidos, estática, parado. Então, são os fluidos em repouso. Então, significa o quê? Os fluidos, eles não têm velocidade, eles não têm a energia cinética que a gente tinha comentado lá na outra aula de energias. Então, os fluidos parados, eles são a parte da física que a gente comenta que chama hidrostática. Beleza? As propriedades físicas mais interessantes sobre a hidrostática, que vai ser o que a gente vai estudar hoje, são a densidade, que é a massa sobre volume, a pressão, que é a força sobre a área, e o empuxo, que é a relação que a gente vai ter, que a água joga a gente para cima. Essas três coisas a gente vai destrinchar, né, durante a aula, então fiquem tranquilos, se eu falei rápido, vocês não entenderam, eu vou falar bem devagar, explicando todas, fazendo exercício. Mas o empuxo, só para vocês verem aí na foto, é interessante, a pessoa ela tá boiando na água, né? A pessoa só consegue fazer isso, por quê? Porque a água está empurrando a pessoa para cima. Por isso que a gente consegue boiar na água. Esse é o nosso empuxo. Vamos lá. Primeira coisa mais que a gente vai estudar detalhadamente é a densidade. Acho que vocês já viram em vídeos ou em alguma apresentação de algum professor mais antigo de vocês, o vídeo ou a foto de um frasco de um copo ou uma garrafa que tem água e óleo. E esses dois líquidos, eles não se misturam, certo? E eles não ficam um do lado do outro, fica um embaixo e um em cima. Por quê? Porque um dos fluidos, ou seja, um dos líquidos, nesse caso, é mais pesado que o outro. Então, ele tem mais massa no mesmo volume. Vamos lá, vamos entender isso. A densidade, aqui, desse lado esquerdo, a gente tem esse frasco, certo? Com várias cores ali. Todas essas cores são alguma matéria. Então, a primeira é óleo, a segunda é álcool, a terceira é água, a quarta é detergente e a quinta é mel, beleza? Todas essas vocês já viram alguma vez na vida, pelo menos. Só que todas elas são líquidos, então elas têm um volume em litro, ml, por exemplo, uma garrafa de 500 ml de água, ela tem um peso, mas uma garrafa de 500 ml de óleo tem outro peso. Vamos ver como que funciona essa diferença de densidade. O óleo vegetal, ele está para cima, então ele é mais leve. O mel é o mais pesado, então ele está lá para baixo. O que isso significa? Significa que no mesmo volume, o óleo tem uma massa menor e o mel tem uma massa maior. Então, como que a gente consegue visualizar isso numa comparação de mesmo volume e massas diferentes? É esse frasco aqui. Todos os elementos aqui, eles têm o mesmo volume, tá? Mel, detergente, água, álcool, todos eles ali vão ter 100 ml, vamos supor. Então, essa garrafa tem 100, 200, 300, 400, 500 ml. 100 ml de mel, 100 ml de detergente e assim vai. Cada um deles vai ter pesos diferentes. Então, o óleo vegetal, 100 ml dele, vai ter 1 kg. O álcool, 100 ml dele, vai ter 2 quilos. A água, 3 quilos. Eu estou falando valores arbitrários, tá? Valores qualquer, só para vocês entenderem essa diferença da quantidade de massa no mesmo volume, tá bom?
Agora, essa foto do lado aqui, a gente tem algodão e minério de chumbo, beleza? O que é mais leve, o que é mais pesado? O algodão é mais leve e o chumbo é mais pesado, certo? Então, aqui a gente tem um monte de algodão e um pouquinho de minério de chumbo. Aqui, o primeiro, algodão e chumbo, os dois têm 1 quilo. Só que o algodão, 1 quilo de algodão, ele vai ocupar um espaço gigantesco. Então, a mesma massa, 1 quilo de algodão, tem um espaço grande, um volume grande, e o minério de chumbo, 1 quilo, tem um volume pequeno. Então, se você pegar um metal, qualquer coisa que você considere pesada, significa que ela tem uma alta densidade, porque a massa é alta em um volume pequeno. Agora, se você tem algo leve, você tem o algodão. O algodão tem uma massa baixa e um volume alto. Beleza? Se ficar alguma Miguelzão, dúvida, vocês podem falar. só repassando, Miguel, a Ana mandou uma dúvida aqui no comentário, nos comentários. Ela colocou assim: tem diferença na massa e densidade? Se quiser abrir o mic para falar, Ana, fica à vontade. Eu só queria saber se tem alguma diferença na densidade e na massa, entendeu? Uhum. No mesma Ó, coisa. a densidade, ela varia em função da massa. Eu vou abrir uma luzinha aqui para explicar enquanto eu desenho, que daí fica melhor para vocês enxergarem. Ó. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, a densidade é igual a massa pelo volume. Então, a densidade, ela não é igual a massa. Ela é massa por volume, tá? A densidade vai variar em função da massa. A massa, ela vai ser sempre a mesma, certo? Tipo assim, eu tenho 1 quilo de ferro, eu tenho 1 quilo de aço, eu tenho 1 quilo de algodão, tenho 1 quilo de batata. Tudo isso é 1 quilo. Então, a densidade é igual a 1 quilo, certo? Só que a densidade, ela vai variar em função da massa e volume. 1 quilo de batata, sei lá, vai ocupar um saquinho. Então, vai ocupar meio metro cúbico. É que eu queria explicar antes os valores para vocês entenderem. Meio metro cúbico. Isso é um saco, tá? Isso aqui é um volume, metro cúbico. Eu vou explicar melhor para vocês. Não se importem com a unidade, se importem só com a noção de que existe um espaço que ocupa a massa. Agora, isso aqui é para batata, né? Batata. Agora, por exemplo, o algodão, um quilo de algodão, ele vai ser muito maior que aquele saco de batata que a gente pode pegar na mão, certo? Um saquinho no mercado que tem 1 quilo de batata, ele a gente consegue segurar na mão, mas 1 quilo de algodão, ele ocupa um espaço grande, ele é bem maior que aquele saquinho. Então, um saquinho vai dar 10 metros cúbicos. Esses valores aqui, tá? Eles não têm a ver com a realidade, mas eu vou mostrar para vocês valores que condizem com a realidade, só para vocês entenderem que a mesma massa vai ocupar volumes diferentes. A densidade, ela é função da massa, tá? Elas não são a mesma coisa. A massa é a quantidade de matéria que você tem, e eu tenho 75 quilos, mentira, eu tenho muito mais. Mas, só para não ficar feio para mim. 75 quilos e eu ocupo um volume, certo? Ficou claro, Ana? Ficou sim, professor. Se alguém tiver mais alguma coisa que quiser mandar, pode falar aí. Ó, então a gente aprendeu sobre densidade, certo? Mesmas massas que ocupam volumes diferentes ou volumes iguais que têm massas diferentes. Um vai variar em função do outro. Agora a gente vai para pressão, entender o que é pressão. Primeiro a gente vai entender na física, depois a gente vai passar para a água, tá? Para essa parte de fluidos, águas e gases. Então vamos lá, pressão. A pressão, ela é a força dividido pela área. Então, se eu aplico a pressão, é igual dar uma martelada num preguinho. Pum, tô batendo a força em uma área lá, que é o meu martelinho. Tá batendo no prego, tá?
Vou mostrar para vocês agora como que tem essa variação. Ó, aqui, vocês vão começar a ver agora a lousa, né? Vocês estão vendo a lousa aí? A pressão, ela é função da força dividido pela área que a gente está aplicando. Essa força, ela é perpendicular à área. Então, ela faz aquele ângulo de 90, beleza? Isso que significa ser perpendicular, 90 graus. Então, se a gente analisar a direita aqui, o que a gente tem? A gente tem a área de aplicação da força, é só a ponta do lápis. É esse círculozinho que está enfiando no dedo, certo? E com uma força de aplicação, F. Vocês conseguem enxergar a seta em vermelho aqui? Vou deixar ela um pouquinho mais grossa para vocês poderem enxergar. Beleza? Então, essa força está sendo aplicada nessa área. Essa força é uma força igual a 1, e a área é uma área igual a 1. Lembrando que força é Newton, a área é metro quadrado, tá? Então, é uma força em uma pequena área. Agora, o que a gente tem desse lado esquerdo? A gente tem a mesma força, uma força F, certo? Que vai ser a mesma força, nesse caso, aplicada em uma área maior, ó. É toda a área da borracha. Todo aquele círculo que a borracha vai encostar no nosso dedo. Então, a gente tem uma força igual a 1 e uma área igual a 10, vamos supor. Uma área bem maior, certo? É a mesma força, só que essa força ela está com uma área de aplicação bem pequenininha na direita e uma área bem maior na parte esquerda. Isso vai influenciar na pressão, porque a pressão ela vai ser igual a força sobre a área. Então, aqui, ó, força sobre a área é 1 sobre 10. A pressão é igual a 0,1, nesse caso. E aqui, a pressão é 1 dividido por 1, então a pressão é igual a 1. Qual que é a unidade da pressão? Vocês perceberam, né? Que a pressão na parte esquerda é menor e a pressão na parte direita é maior. Por quê? Justamente por essa diferença de área. Quando você tem uma área bem pequenininha, por exemplo, eu dei o exemplo da gente batendo no prego. Quando você bate num prego que é bem fininho, a pressão que você está pondo ali é bem alta. Então, tudo que você vai bater com aquele prego pequenininho, ele quebra. Só que se você for dar uma martelada de mesma força e você colocar um cilindro grande, esse cilindro, que ocupa uma área maior, ele vai distribuir a força em toda essa área que ele está batendo. Entenderam? Então, a pontinha do lápis ali, ela é bem pequenininha. A força ela vai ser bem concentrada naquele ponto. Agora, na parte esquerda da borracha, a força ela vai ser distribuída em toda a área que a borracha está ocupando no dedão. Beleza? Por isso que a pressão é maior na direita e menor na esquerda. Alguma dúvida? Agora, qual que é a unidade da pressão? A gente está dividindo algo em Newton por metro quadrado, certo? A gente está fazendo isso aqui, ó, dividindo newtons por metro quadrado. Isso aqui, Newton por metro quadrado, é igual a uma unidade que chama Pascal, tá? A gente representa ela em PA. O nome dela é Pascal. Aqui na direita eu vou escrever para vocês, ó, Pascal. Beleza? 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Em vez de a gente ter que escrever Newton por metro quadrado, a gente pode escrever só PA. É a mesma coisa, tá bom? Vocês estão dividindo uma força em Newton por uma área em metro quadrado e tendo uma pressão em Pascal. Beleza? Aqui é só parte de unidade mesmo. Agora, como eu falei para vocês, a gente vai para a pressão na água. A pressão na água, ela não é somente um ponto de pressão e uma força. A pressão na água depende do quanto de água existe acima do ponto que você está ali. Então, por exemplo, você vai mergulhar no lugar. O que acontece? Quando você está bem na parte de cima, a pressão ela é mais baixa.
quanto mais você vai descendo, quanto mais você vai mergulhando, mais aumenta a sua pressão. Vocês já perceberam que quando vocês vão mergulhando, o ouvido entope, vocês faz aquele pi. Então, isso significa o quê? Que o seu corpo, quando você está mergulhando, ele está sobre uma pressão maior. Então, é isso que acontece. A água, ela está aplicando uma força em você maior quanto mais baixo você vai. Por quê? Porque tem mais água em cima de você. Só isso. É igual você pegar um monte de bloco de pedra e for pondo em cima da sua cabeça. Mesma coisa, você ir mergulhando, tem um monte de bloco de água em cima da sua cabeça, entenderam? Então, quanto mais água tem em cima de você, mais peso tem. E esse peso, ele vai puxando, empurrando você. Ele vai fazendo uma pressão em cima da sua orelha, por isso que ela fica entupida. Entenderam? Vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, então, a gente tem, nesse caso aqui, eu separei 3 alturas. A altura 0 lá em cima, a altura 1 aqui no meio e a altura 2 lá embaixo. A fórmula da pressão hidrostática, desculpa, agora dá para vocês verem, né? A gente tem uma altura lá em cima, H0, eu vou circular em vermelho aqui, ó, H0 lá em cima. A gente tem uma altura 1 aqui no meio e uma altura 2 lá embaixo, beleza? A gente tem essas 3 alturas. Quanto mais baixo a gente for, maior vai ser a pressão. Por quê? Por causa do tamanho da quantidade de água, desse peso que a água está exercendo sobre a gente. Então, vamos lá. A fórmula da pressão hidrostática, ela vai ser o quê? A densidade da água, que é a relação de massa e volume que a água tem, é uma propriedade da água, beleza? Então, essa relação de massa, ou seja, massa é aquela massa que está em cima da sua cabeça. A gravidade, igual a gente já tinha comentado, massa vezes gravidade é o peso. Então, densidade vezes gravidade é essa relação de peso com esse volume de água que está em cima da sua cabeça, tá? Então, densidade vezes gravidade é a mesma coisa que a gente entender a noção de peso de água que tem em cima de você. Vezes H. O H é o quê? É essa altura de água, é o tanto de água que tem em cima da sua cabeça, beleza? Então, vamos lá. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor. A pressão hidrostática, ela vai ser igual a densidade vezes gravidade vezes altura de água, beleza? Nesse caso aqui, eu tô lá em cima da água, então não tem altura de água em cima de mim. Eu tô boiando lá. A água tá fazendo pressão em cima da minha cabeça? Não. Então a altura, ela vale 0, beleza? Independente da densidade e da gravidade, a pressão vai ser igual a 0 nesse caso, beleza? Se a gente for para o caso 2, o caso 1 agora, H1, o que a gente tem? Pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, beleza? Então, vamos lá. A pressão vai ser igual a densidade da água, é a relação de massa e volume da água. A massa e o volume da água eu deixei aqui embaixo para vocês verem, ó. Lá embaixo da água eu estou circulando em amarelo a densidade da água. A densidade da água são 1000 quilos por metro cúbico. Esse é um dado real, tá? Para vocês terem noção. Então, 1 metro cúbico de água tem 1000 quilos. 1 metro cúbico é aquela caixa d'água que tem, normalmente, aquela maior caixa d'água que tem nas casas. Então, seria 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. É um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso ocupa um volume de 1 metro cúbico. Beleza? Deu para entender? Esse cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, de comprimento, largura e altura, ele tem 1000 quilos, quando ele está cheio de água. A densidade da água, então, vai valer 1000. A gravidade, a gente já tinha feito os exercícios nas outras aulas, né? A gente simplifica ela em 10. 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura,
ela vai ser uma altura que a gente vai determinar agora. O que é essa altura? Aqui ela vai valer 0, como eu tinha falado. Aqui a gente vai mergulhar lá embaixo 1 metro. E aqui, no caso 2, eu já vou deixar pronto para a gente não ter que fazer depois, 2 metros, beleza? Então aqui é 1.000 quilos por metro cúbico, que é a densidade, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, e 1 metro, que é a nossa altura. O resultado, então, ele vai ser o quê? A nossa pressão vai valer 10.000 Pascal, que é a mesma coisa que 10.000 Newton por metro quadrado. Beleza? Mesmíssima coisa. Só vai mudar a forma que a gente representa a unidade, que a gente vai escrever ali, tá? Então, agora vamos para o caso 2. Densidade vezes gravidade vezes altura. Essa é a fórmula padrão. Então, a pressão nesse caso, ela vai valer 1.000 de novo. Por quê? Porque a densidade da água é sempre a mesma. É uma propriedade da água. A densidade do aço é outra, a densidade do algodão é outra, a densidade do milho é outra, a densidade de qualquer outra coisa que a gente for fazer, existe uma densidade por um material, beleza? É uma propriedade do material. Então, a densidade da água, ela sempre vai valer 1.000. Gravidade, 10. E altura, 2. Aqui, a nossa pressão, então, ela vai valer 20.000 Pascal ou Newton por metro cúbico, tá? Essa aqui é a relação que vocês têm que entender de pressão hidrostática. Então, é a pressão dos fluidos, beleza? É a pressão da água, do óleo ou a pressão de qualquer gás que existe. É uma pressão hidrostática. Ô, Miguel, Opa, pode falar. tem um pessoal aí que levantou a mão. Como é que veio a fila aqui? Esqueci. Pode falar. Eu ouvi um plim também, eu parei, tava lendo o chat aqui. Pode falar, gente. Quem levantou a mão pode abrir o microfone, não precisa nem levantar a mão, pode me interromper. Fui eu que levantei a mão, professor. Pode falar, Ana. Esse Pascal é o que mesmo? Newtons metros cúbicos? Isso, Newton por metro cúbico. Vou lá na lousinha mostrar de novo. É a mesma coisa, né? Ó, Então, se tiver newtons e pode ser qualquer um dos dois? isso, pode ser qualquer coisa. Então aqui, ó, eu vou apagar esse lado direito aqui para mostrar. A fórmula, ela é essa, ó. Pressão é igual a força, força sobre área, certo? Então, a pressão, ela vai ser a força, que ela tem que ser calculada em newtons, certo? Uma força, ela pode ter 1 newton, 2 newtons, 10 newtons. Essa é a unidade da força. E a área, que ela vai ser em metro quadrado. Então, uma área pode ter 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados. E aí, para simplificar isso, para toda hora a gente não tem que escrever a pressão igual a 1 newton por metro quadrado, a gente pode escrever a pressão igual a 1 Pascal, que é PA, tá? Vou escrever aqui, ó, Pascal. Beleza? É só uma outra forma de representar uma unidade que vale a mesma coisa. Tá, professor. E acontece de também você não tá metros cúbico, quadrado, tá em metro por segundo, tem que transferir alguma coisa ou nesse caso não? Nesse caso não, porque nesse caso tá igualzinho. O Pascal, ele vale Newton por metro quadrado. Só que para pressão existem várias unidades. Existe bar, existe atmosfera, existe Pascal, existe diversas formas de a gente falar a mesma coisa, pressão, que são unidades diferentes. Igual, por exemplo, metros tem pés e metros. Tipo,
existem sistemas de medir as coisas que são diferentes. Por quê? Porque as pessoas gostam de confundir todo mundo, essa que é a verdade. Deviam padronizar e fazer só uma unidade de medida. Mas, por exemplo, se você pegar qualquer exercício que está escrito em inglês, em vez de escrever metros, ele escreve em pés. Tipo, um avião, normalmente, ele fala quantos pés ele está acima da superfície. E a mesma coisa que você falar quantos metros o avião está acima da superfície. Nesse caso, é a mesma coisa. O Pascal é uma unidade de medida de pressão, mas uma atmosfera ou duas atmosferas é outra unidade de medida, sabe? Então, se eu ficar falando de unidades de medidas, vai ter tantas de pressão que eu acho que o Bartô e o Luiz podem até confirmar isso para vocês, que, tipo, tem tantas que a gente tem que aprender, no caso de um curso da faculdade, que a gente acaba confundindo. Então, é melhor vocês aprenderem só essa unidade do sistema internacional, que é o Pascal, que igual o metro, que é a mais usada, para ficar mais simples de vocês entenderem. Talvez, às vezes, seja mais comum também vocês encontrarem algum exercício que está em quilopascal ou megapascal. Só que aí é aquele negócio de múltiplos e submúltiplos, né? Então, quilopascal é a mesma coisa que 1000 pascal. Megapascal é 1 milhão de pascal. Então, esses são os mais comuns assim, que vocês vão ver. Mas os outros, assim, que tem outros vários aí, bar, o PSI é mais complicado. Isso, quilopascal é bem comum, na verdade. Ó, eu tô escrevendo aqui, ó. Uma dica, galera, a gente pode até combinar para na próxima aula a gente incluir isso para passar para vocês, porque isso é um assunto que ele abrange não somente a física, né? Por exemplo, a galera da geografia vai chegar uma hora que eles vão abordar esse negócio de quilo, mega com vocês, quando vocês forem estudar escalas, por exemplo, tá ligado? Acaba pegando um pouco disso também. Então, vocês vão perceber que, assim, às vezes tem muitas ferramentas dentro da física que servem para diversas outras coisas. Ó, o que o Bartô tinha acabado de falar é isso aqui que eu escrevi em preto, ó, que eu acabei de escrever na luzinha, na parte de cima aqui. 1 grama, ela pode ser a mesma coisa em quilogramas, que é o quê? É 1000 gramas. Tonelada são 1000 quilos. Então, 1 grama vai para quilo, que fica 1000 gramas. 1 tonelada são 1000 quilos. A mesma coisa é para pascal. O quilopascal, a gente fala kPa, ele é 1000 pascal. E o megapascal, ele é 1000 quilopascal. Então, tipo, são formas diferentes da gente escrever a mesma coisa, sabe? Então, acaba que vocês pegando uma tabelinha, entendendo todas essas conversões que tem da mesma unidade, por exemplo, o K normalmente é sempre 1000 da unidade que ele está escrevendo. Então, é igual vocês estão vendo aí, grama para quilograma, vai 1000 gramas. E o pascal para quilopascal, PA vai para kPa. Beleza? Mas isso aí, igual o Luiz falou, isso aí dá uma aula inteira só da gente falando das unidades de medida. Alguém tem mais dúvida, Arthur? Eu só quero dar uma última complementada para fechar esse tópico na aula, galera. Quem ainda não segue, segue lá no Insta, procura a Física Cursinho Carolina. Nos nossos destaques dos stories, tem uns resuminhos, em alguns deles tem um indicativo disso aí, mostrando o K, o M, todas essas siglas aí, além do quilo e do mega. Boa. Então, pessoal, vamos dar continuidade então na aula. A pressão hidrostática, ela é só uma parte da pressão absoluta, que é a pressão que a gente se encontra. Quando a gente está aqui conversando, a gente não está embaixo d'água, certo? A gente está sobre a atmosfera. Então, a gente já tem uma pressão, que é a pressão atmosférica. É a pressão que os gases se encontram e eles aplicam no nosso corpo. A gente sente isso, igual a gente sente quando a gente afunda na água? Não. Mas se, por exemplo, vocês forem subir uma montanha, vocês vão começar a sentir isso. Vocês vão sentir o ar ficando mais rarefeito. Tem várias coisas que... É que, por exemplo, eu nunca subi uma montanha. Acredito que vocês provavelmente também não. Então, não é um exemplo que a gente consegue visualizar muito bem. Mas existe a diferença entre a pressão atmosférica dependendo da altura que a gente está, beleza?
Ah, é verdade, tem um exemplo legal. Quando a gente vai para a praia, por exemplo, a gente vai para a atmosfera padrão, que é onde a água tem o mesmo nível, certo? Que é o mar. O mar ele vai ter o mesmo nível a terra inteira, vai ser o mesmo nível. Ali é a atmosfera padrão. A gente está na pressão atmosférica igual a 1. Essa pressão atmosférica tá baixa, certo? Quando a gente começa a subir a serra, o nosso ouvido sente a pressão do mesmo jeito que a gente sente a pressão quando a gente afunda na água. Quando vocês estão descendo a serra, ou se vocês já foram para alguma praia, vocês podem sentir, quando vocês estão sempre passando aqueles túneis lá que tem, o ouvido começa a pitar. Por quê? Porque existe a diferença de pressão da atmosfera, beleza? Então, é isso. A pressão absoluta que a gente está vai ser a nossa pressão atmosférica. Só que se a gente mergulha na água, a gente tem que somar essas pressões. A gente tem que fazer a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Beleza? Nesse primeiro caso, só a pressão hidrostática, né? Então, por exemplo, no primeiro caso, o nosso H0, eu falei para vocês que a pressão é igual a zero. Quando você está boiando na água, a sua pressão é igual a zero? Não. A sua pressão ela vai ser igual à pressão atmosférica. Ela não vai ser igual a nada. Você não está sobre nenhuma pressão. Você está sobre a pressão dos gases. Então, vamos lá. Essa pressão aqui, ela vai ser igualzinha à pressão atmosférica. Eu deixei em cima da densidade da água, em amarelo lá, ó, que eu estou circulando agora também, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela vale 101 mil pascal. Para já utilizar o exemplo que o Bartô falou, a pressão, ela vale 101 mil pascal, certo? Ou a gente pode escrever desse jeito aqui também, ó. 101 quilopascal. Beleza? É a mesma coisa que a gente pegar esse 1000 aqui, ó, e tirar ele. Vai de pascal para quilopascal. Beleza? Então, nesse primeiro caso, quando a gente não está mergulhando, a nossa pressão é igual à pressão atmosférica, que vale 101 mil pascal. Quando a gente vai mergulhando, a gente tem que somar as pressões. A nossa pressão vai ser igual à pressão atmosférica, que a gente está, mais a pressão hidrostática. Beleza? A pressão atmosférica é esse mesmo valor, 101 mil. E a pressão hidrostática é o que a gente calculou aqui atrás, né? Então, a gente vai pegar esse valor e jogar aqui, ó. Para a gente somar a pressão do gás, da atmosfera, mais a pressão do líquido, que a gente está, nesse caso 1 aqui, ó, quando a gente mergulhou 1 metro. Beleza? Então, a pressão, ela vai ser 101 mil, mais o que a gente calculou, 10 mil. Então, a pressão, ela vai valer 111 mil pascal. Ou 111 quilopascal. Beleza? Mesma coisa aqui para baixo. O que a gente vai fazer? Vai somar a atmosférica com a hidrostática. O que a gente vai fazer? Vai fazer o 101 mil mais o 20 mil. A gente vai chegar no resultado de pressão igual a 121 mil pascal. Beleza? Mesma coisa, esses dois exemplos aqui. O que vai mudar vai ser o quanto a gente vai estar afundando. No caso 1, lá para o caso 2. Beleza? Só para vocês entenderem essa pressão absoluta, que é a pressão da atmosfera, mais a pressão hidrostática. O último conceito que a gente vai aprender agora é o empuxo. O empuxo da aula
Eu falei para vocês da água, certo? Que a moça, ela tá aqui boiando. Por que que ela tá boiando? Porque a água, ela consegue jogar a moça lá para cima. Por isso que a pessoa consegue boiar na água. O empuxo é exatamente isso. Se vocês verem essa figura aqui do lado, ó, o que que a gente pode ter? A gente pode ter um peso de alguma coisa que vai flutuar na água, a gente pode ter o peso de alguma coisa que vai ficar bem no meio ali, em equilíbrio com esse empuxo, ou a gente pode ter uma coisa que, por exemplo, uma moeda, quando você joga num copo d'água, ela vai chegar lá no fundo do copo. Então, o que que acontece? A moeda, ela é mais pesada do que o empuxo pode puxar a moeda lá para cima. Agora, um copo que a gente joga na água, ele fica flutuando, ou uma bola, por exemplo, uma bola cheia, né? Ela vai ficar flutuando. Por quê? Porque o empuxo, que é a força que a água está jogando a bola para cima, ele é maior do que o peso da bola. Por isso que a bola flutua e a moeda, ela fica lá embaixo, beleza? Agora, existem alguns materiais que eles ficam em equilíbrio. Ou seja, se você pegar uma bola e começar a pôr um monte de pezinho nela, você vai encontrar um ponto que a bola ela vai descer, mas ela não vai chegar lá no fundo. Ela vai chegar no meio, mais ou menos, ali da água. Não exatamente no meio da piscina, do mar, qualquer lugar que vocês estejam. Mas ela vai ficar em equilíbrio. Ela não vai nem para cima, nem para baixo. Então, o empuxo, que vai ser a força que a água joga a bola para cima, vai ser igual ao peso que joga a bola para baixo. Beleza? Vai depender da quantidade de massa desse corpo. A bola tem uma massa bem pequenininha, bem pequena, certo? Porque ela tem uma densidade pequena. E a moeda, ela tem uma massa alta porque ela tem uma densidade alta, certo? Se vocês pegarem uma moeda bem pequenininha, que ela tem uma massa de 1 grama, se vocês pegarem uma bola grandona, que tem uma massa de 1 quilo, aquela bola não vai afundar e a moedinha pequenininha vai afundar. Por quê? Justamente pelo que a Ana falou. A massa, ela é diferente da densidade. A densidade é a concentração da massa naquele volume pequeno da moeda. Por isso que ela cai. E a bola, que é gigantesca, tem 1 quilo, tem 10 mil quilos, mas ela tem um volume grande, que ela tem uma densidade baixa, ela não vai afundar. Por quê? Porque a densidade dela é baixa e a água consegue jogar ela para cima. A densidade da água é maior. Agora, quando a gente tem a moeda, que ela tem uma densidade muito alta, ela tem uma massa muito concentrada naquele volume, ela vai descer, porque ela ganha, mais ou menos assim, da densidade da água. Beleza? Isso vocês podem observar, eu até tenho um potinho aqui que eu separei, que eu acho que vai dar para a gente ver. Então, vou só ler o slide aqui para vocês pegarem o conceito. Todo corpo imerso, total ou parcialmente, em um líquido, ou seja, o que eu falei, a moeda imersa, afundada na água, recebe uma força vertical de baixo para cima, ou seja, a água empurrando essa moeda lá para cima, igual ao peso da proporção de líquido deslocada por esse corpo. Ou seja, a densidade, que vai ser a massa de acordo com o volume que aquela moeda ocupa, ela vai ter relação com esse empuxo. Ele vai empurrar a moeda para cima de acordo com a densidade da moeda. A bola vai ser empurrada para cima de acordo com a densidade da bola, beleza? É de acordo com essa proporção de líquido que vai ter relação da densidade. Isso é chamado de empuxo. O empuxo tem uma fórmula bem parecida, que seria densidade vezes gravidade vezes volume. Aí não é altura, tá? É o volume de fluido que a gente vai deslocar. Eu vou mostrar para vocês aqui no copo, eu acho que vai dar para visualizar melhor. Ó, no copo não, né? Numa bacia. Vou ver se eu consigo. Ó. Agora vocês estão enxergando minha tela grande aí, né? Ó, vou marcar o nível da água aqui nesse baldinho. Ele tá marcado aqui, ó, para vocês verem. Quando eu começar a jogar, separei umas pedrinhas aqui, ó. Eu vou começar a jogar pedras aqui. O que tá acontecendo? Ó, vocês podem perceber que o nível da água
agora ele está aqui em cima, ó. Entenderam? Esse nível daqui de baixo, ele passou para esse nível daqui de cima. Por quê? Porque eu comecei a jogar pedra aqui e ela começou a deslocar um volume de água para cima. Deu para entender? Você vai jogar uma pedra, ela vai ter uma densidade, certo? Ela vai ocupar um volume de acordo com a massa dela. Então, ela vai empurrar esse líquido para cima. Esse líquido ele vai fazer uma força na pedra para puxá-la para cima. Ou seja, quando você joga uma pedra, ela vai deslocar um volume de líquido para cima. Isso aí que a gente tem que considerar no cálculo, tá? Não é a altura que a pedra vai descer. Porque assim, se eu jogar uma pedra numa piscina que tem 1 metro, ou se eu jogar uma pedra numa piscina que tem 2 metros, ela vai afundar tudo, independente do tamanho da piscina. Então a gente não considera o tamanho, a altura que ela tá profunda, né, na piscina. A gente considera o volume que ela deslocou. Então, como vocês viram ali, eu joguei 3 pedras. Deslocou um pouquinho de volume. Beleza? Vou voltar para apresentar aqui. Aí, galera, esse exercício aqui, ó, ele é um exercício que é o mais complexo da aula, tá? Por isso que eu deixei ele para o final, para a gente entender essa relação do empuxo, que é o último conceito que a gente vai fazer. Eu vou fazer um exemplo, depois eu vou fazer outro, depois a gente volta para a pressão, que é mais legal, e a gente aprende mais fácil. Bom, vamos lá então. O que a gente tem aqui, ó? É o exemplo que eu falei para vocês. Imaginem que a gente tem, nessa água, um bloquinho aqui em cima, e ele não tem muita densidade. Então, igual eu falei, a bola, ela não abaixa. Ela vai ficar em equilíbrio, tá? Ela vai deslocar um pouquinho da água para cima, uma bola bem pesadinha, ela vai deslocar um pouquinho, mas ela não vai afundar lá embaixo. Ela vai ficar ali perto do nível superior da água, mas ela vai empurrar um pouquinho do nível para cima, beleza? Então, o que aconteceu aqui? Em vez de vocês imaginarem uma bola, imaginem uma balsa, que é igual um barco, qualquer coisa assim. Essa balsa, ela tem um formato, certo? E essa área dela vale 10 metros quadrados, a área da base dela. Em contato com a água, que tem essa densidade de 1.000 quilogramas por metro cúbico, as medidas estão todas aqui do lado, tá? A área, densidade, tudo aqui do lado na parte de cima. Na primeira situação, que é o primeiro desenho que eu fiz aí, eu vou circular em verde aqui para a gente ver. Esse primeiro desenho é a primeira situação, é só a balsa. O volume que foi deslocado depende do quanto subiu a altura da água ali, que eu marquei para vocês na bandejinha, certo? Então, o que mudou ali? Eu comecei a jogar pedra, a gente viu a altura que mudou em relação aos risquinhos que eu fiz, certo? Quando a balsa entra nesse pote de água aqui, ela vai aumentar a altura em 7,5 centímetros. Beleza? É isso que aconteceu. E daí, depois que um homem sobe em cima dessa balsa, ela vai subir 8,2 centímetros. Ou seja, na primeira situação tinha um peso, subiu 7,5. Na segunda, tinha um peso, mais o peso do homem, que subiu ali, e aumentou quase 1 centímetro, né? Aumentou 7 centímetros. Foi de 7,5 centímetros para 8,2 centímetros. Beleza? Aumentou um pouquinho mais quando o homem foi, só isso. A primeira situação é o quê? Empuxo. Vamos lá. O empuxo, ele vai ter a força que é aplicada para cima, certo? Essa força em amarelo aqui de cima. E o peso que é aplicado para baixo. Quando a gente tem uma situação de equilíbrio, o quê? As forças de cima e a de baixo, elas se anulam, certo? Então, o peso, ele vai ser igual ao empuxo. O peso a gente já viu que é massa vezes a gravidade. E o empuxo a gente descobriu agora que é densidade vezes gravidade vezes o volume deslocado. Vamos lá, a gente vai entender certinho esse volume. O que a gente vai fazer?
A massa vezes gravidade continua m vezes g. É a massa da balsa, né? Só nesse caso, sem o carinha em cima, igual a densidade da água, que é o fluido que vai ser deslocado, a gravidade normal, vezes o volume. O que é o volume? Peguei esse volume aqui, ó, e abri ele em área vezes altura. A área, ela vai ser essa área da balsa que está em contato com a água. Então, aqui, ó. Vocês conseguem enxergar meu vídeo aí, né? Não preciso parar de apresentar. Ó. Não, vou parar de apresentar que fica melhor. Ó. Isso aqui tem uma área, certo? Essa tampinha. Essa área da tampinha aqui, certo? Isso aqui é uma tampinha. Quando eu coloco essa tampinha no balde, o que vai acontecer? Essa área aqui vai entrar em contato com a água. Ela tá boiando aqui, ó. Tá vendo? Ela tá boiando. Essa tampinha, o que está em contato com a água? Só essa área daqui. Beleza? Então, essa área aqui vai estar em contato com a água. É essa área que a gente tem que considerar no cálculo. A área do objeto que a gente está estudando, sofrendo o empuxo da água. Beleza? A água, ela vai empurrar o objeto para cima, não vai? A área de contato da água com o objeto é justamente essa área aqui, da tampinha. A água, ela vai empurrar esse negócio para cima. Então, a gente tem que considerar toda essa área aqui, ó, que é que está em contato com a água. Beleza? Essa vai ser a área para cálculo do volume deslocado que eu falei para vocês. Vamos voltar lá na lousa. Ó, então assim, né? É a mesma fórmula que eu falei. Densidade, o empuxo, ó. Densidade vezes gravidade vezes volume. Densidade vezes gravidade. Daí a gente vai abrir o volume nessa área, que é a área do objeto, vezes a altura que foi deslocada de água. A altura que está tentando empurrar a água lá para cima. Então vamos lá. No primeiro caso, né, a massa é o que a gente sempre vai querer descobrir nesse exercício aqui. Ele quer a massa do homem e a massa da balsa. Vai ser... Opa, deixa eu apagar aqui. Massa vezes a gravidade. Gravidade é sempre 10. É igual a densidade da água, que a gente falou que é 1000, vezes a gravidade, que vai ser 10. E aqui entra a sacada que eu falei para vocês do exercício. A gente vê a área de contato, que ele já deu aqui no exercício, 10 metros quadrados, então aqui é 10. E a altura que foi deslocada, a altura que teve as marquinhas aqui no balde. Quanto a água subiu de nível? Subiu 7,5 centímetros no primeiro caso. 7,5. Beleza? Ó, então esse 10 aqui a gente pode cortar com esse e a gente só multiplica o 7... Opa, desculpa. Ó, eu fazendo cagada aqui já. O 7,5, ele é centímetros, né? Então, ele não é 7,5 metros. Lembrando que a gente sempre usa metros para o cálculo, né, galera? A gente não vai usar centímetros. Eu até marquei aqui, ó, H1, lá na parte de cima, ó, tá circulando em verde. H1, 7,5 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,075 metros. Então, 7,5 centímetros é igual a 0,075 metros, que também é a mesma coisa que 7,5 vezes 10 a menos 2, tá bom? Eu vou escrever aqui da forma mais simples, que é 0,075, que isso aqui vão ser metros, beleza? Então vamos lá. A gente cortou um 10 de um lado com o 10 do outro lado, né? E a gente vai cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então o que vai sobrar? Vai sobrar um 10 aqui, um 10 aqui e o 7,5. Né? Que a gente cortou os dois zeros.
Então, 7,5 vezes 10 vezes 10, a nossa massa vai ser igual a 750 quilogramas. Essa aqui é a massa da balsa, beleza? 750 quilos. A balsa, ela tinha 750 quilos, ela teve uma área de 10 metros quadrados. Então, imagina essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha, ela pode ser qualquer coisa. Essa balsa, tampinha, tudo a mesma coisa. Física se aplica para todos os objetos. Então, aqui, essa área da tampinha tem 10 metros quadrados. A tampinha pesa 750 quilos. E quando a gente pôs ela na água, o que, que aconteceu? O nível da água subiu 7,5 centímetros. Entenderam mais ou menos o empuxo? É isso que acontece quando a gente começa a colocar os objetos na água. O nível aumenta. Então, o empuxo, ele empurra a tampinha para cima. Tampinha de 750 gramas, com 10 metros quadrados de área em contato com a água. Botou na água, o nível da água subiu 7,5 centímetros. Beleza? Agora, para o exercício 2, é a mesma coisa. Ele só complica um pouco mais pondo mais um peso, para a gente fazer a mesma conta de novo. Então, ó, o empuxo 2 é igual ao peso 1 mais o peso 2, certo? Porque nesse segundo caso, que eu vou circular em verde aqui agora, ó, no segundo desenho, a gente tem o empuxo da água para cima, o peso que a gente calculou ali, a massa da balsa, né, o peso da balsa e o peso do carinha, que vai entrar na água. E agora, em vez de subir 7,5 centímetros, vai subir 8,2 centímetros. É a única diferença. Vai aumentar o peso, então vai aumentar a variação da altura ali desse nível de água, beleza? Então vamos lá. Empuxo 2 é igual a P1 mais P2, peso 1 mais peso 2. O empuxo tem essa fórmula, peso 1 e peso 2, beleza? Aqui ele vai calcular a massa 2, né? A massa do corpo 2, que seria a do carinha. Vezes 10, que é a nossa gravidade, mais a massa que a gente calculou ali, 750, vezes 10. Ó, então eu peguei esse termo aqui e coloquei aqui, tá? O primeiro parênteses e o segundo parênteses. Isso aqui vai ser igual ao quê? A densidade vezes a gravidade vezes o volume. A densidade a gente sabe que é 1000. A gravidade 10. E o volume, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai abrir em área vezes altura. A área é a mesma coisa, porque o cara ele só está em cima da balsa. O cara ele nem chega a encostar na água. Ele está lá em cima. A balsa que está em contato com a água. Então a área continua sendo a mesma. A área ela vai ser 10. E agora a altura que a gente vai mudar, né? Que é a área vezes a altura, para a gente ter esse volume. A altura vai ser 8,2 centímetros. Beleza, pessoal? Então eu fiz exatamente esse passo aqui, ó. Peguei o volume e joguei. Peguei o volume, fiz ele virar área vezes altura. Beleza? Fiz o volume virar área vezes altura. Só isso que eu fiz. Então aqui é só matemática daí, né? A gente pegar esses 10, como 10 está multiplicando todos os termos, a gente pode cortar. Pode cortar o 10 aqui, pode o 10 aqui e esse 10 aqui. Agora a gente tem o M2 desse lado, é igual ao valor que a gente vai calcular aqui, que é 1000 vezes 10 vezes o 8,2 centímetros. Então é aquilo que eu falei. Os centímetros, a gente vai fazer 8,2 vezes 10 a menos 2. Então, 1000 vezes 10 vezes 8,2 vezes 10 a menos 2. E o
750, a gente passa subtraindo lá do outro lado. Menos 750. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu cortei o primeiro 10, mantive o M2 aqui. Esse 750, eu passei ele subtraindo lá para o outro lado. Por isso que ele ficou aqui, ó, menos 750. E esse outro termo aqui, 1000 vezes 10 vezes 8,2 centímetros, ele está entre parênteses aqui. Beleza? Então, vamos lá. M2 vai ser igual a 1000 vezes 10. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, com esse 10 a menos 2. Vai dar 10 vezes 10 vezes 8,2. Então, dá 820 menos 750. 820 é a massa do barco, mais a massa do carinha em cima, e 750 é a massa do barco. O que a gente vai ter no final? Vai ter a massa só do carinha, né? Que é o M2, que a gente calculou a massa 2. Então, a nossa massa 2, ela vai valer 70 quilos. Beleza? É o que eu falei para vocês, pessoal. Essa parte 2 do exercício, ela é um pouquinho mais complexa, por isso que eu deixei para o final. Mas é só a gente entender essa relação do empuxo, que daí é só aplicar a fórmula e fazer matemática, não tem muito segredo. Aqui é só vocês irem cortando unidade, vendo o que cada uma significa, que vai tranquilo. Então, se vocês quiserem agora, a gente termina o conteúdo em 8 minutos. Mas todo mundo gosta de física, né? Então não tem problema. Boa. Não, eu acredito que não. Galera, às vezes a gente acaba comendo esses pedacinhos do intervalo. Se eventualmente isso estiver prejudicando, atrapalhando, vocês falam, viu? E vambora. Ninguém ficou com alguma dúvida, rapaziada? Aí, o Miguelzão, o Matheus falou aqui, ó, mas é muita conta. Ah, mas isso aí é matemática. Aí já não é Dale. culpa nossa, né, Luiz? Não, Exatamente. mas é mesmo, Matheus. Essas partes, se você for analisar, todas as matérias de exatas são assim. Química, física, matemática, todas elas a gente vai ter que fazer conta atrás de conta. Então, por isso que é bom vocês terem uma matemática bem trabalhada para vocês conseguirem fazer os exercícios de física. Aqui, o que eu, o Luiz e o Bartô, os professores, queremos passar para vocês é os conceitos, tá? Os conceitos de física. Então, por exemplo, eu colocar a tampinha no potinho e você entender que a água exerce a função na tampa. Essa é a nossa principal função. Se isso vocês entenderam, para a gente está maravilhoso. Isso aí é conhecimento. Agora, aplicar a fórmula, isso aí qualquer robô faz. Se você jogar na internet, você consegue o resultado. Então, o importante é vocês entenderem os conceitos, vocês aprenderem com a gente, tá? Bartô, se apresenta aí, ó. A Ana tá perguntando quem é Bartô. Sou eu. Eu sou o Bartô. Futuramente aí nos próximos conteúdos, Bartô vai ser o professor aí que vai estar atuando com vocês. É, mas para segunda metade do ano. Logo a gente se vê. Boa. Então é isso, galera. Deixar um recadinho final aqui. Semana que vem a gente vai ter nossa última aula antes das nossos 15 dias de férias. E daí a gente tinha duas opções, ou começar o conteúdo novo, ou fazer uma revisão do que teve até agora. A gente optou por fazer uma revisão do que tem até agora. Se a gente começar um conteúdo novo no último dia de aula, antes das férias, vai ser muito difícil voltar das férias e geral tá com isso fresco na cabeça ainda, vocês concordam? Então,
semana que vem vai ser um dia D muito importante para revisão de tudo que a gente teve até agora, desde o começo do ano, tipo pontos-chave, os mais principais, e também vai ser um dia D aí para quem não tirou dúvidas no particular com a gente, para trazer elas para a aula também. E aí, só reforçando esse ponto das dúvidas, igual o Bartô mandou nos comentários, toda aula a gente vai repetir isso sim, porque é muito importante. Então, mandem suas dúvidas, a gente não se incomoda e a gente gosta de estar respondendo elas, tá bom? Isso aí faz parte do aprendizado e do porquê a gente está aqui também, que é passar todo esse conhecimento para vocês. Então, juntos, a gente vai construir isso aí um pouquinho por vez, demorou? Contem com a gente, rapaziada. Miguelzão, aquele momento de encerrar a aula que ninguém sabe fazer, mas tudo bem. Não, é isso, pessoal. O Luiz falou tudo. Sintam-se à vontade, não tenham vergonha de perguntar pra gente. Mesmo se vocês tiverem dúvida nessa parte de matemática, eu falei, isso aí não é problema nosso, mas a gente vai ajudar de qualquer jeito, sabe? Tipo, não tem. A gente aqui tá para ser amigo de vocês. Então, se vocês não têm liberdade com os professores de matemática, claro que vocês têm que ter, né? Porque eles também são pessoas muito legais. Mas se vocês se sentem mais livres de perguntar pra gente, podem perguntar